Vamos lá, pessoal. Voltando do intervalo aí, a gente finalizou, antes do intervalo, as regrinhas relativas às hipóteses de controle na esfera federal, controle legislativo. Agora eu quero que a gente registre aí uma observação, vendo como que vai ficar o controle legislativo na esfera estadual, já que o concurso de vocês é um concurso estadual. Então é só pegar e colocar aí, observação. Essa vai ficar pequenininha, observação. Deixar as meninas chegarem aqui. O meninão lá também. Ó, em falar, deixa eu ensinar pra vocês um negócio, ó, código de postura, quando a gente vai lidar com vagabundos é muito importante, bandidos e criminosos e adjacências, e também até no tratamento com pessoas honestas, fica bacana. Por exemplo, você chega no meio de uma galera assim, né, onde um grupo de homens, aí você, e aí, moçada? Porra, moçada, tem alguém de saia ali? Tem algum colega que tá usando calcinha, sutiã pra moçada, né? Para grupo de homens, rapaziada. E para grupo de mulheres, moçada, né? Aí meninada e daí por diante. Mas moçada para homem tá de sacanagem. Se um dia eu estiver no lugar, chegar alguém lá, e aí moçada, não sei o que, ó, vai tomar uma porrada no meio da orelha para aprender a se comportar direito, viu? Passa no concurso de cadeia, chega na galeria do ladrão lá, e aí moçada, nossa, o ladrão vai ficar bravo, hein? Vai ficar bravo. Mas é legal deixar eles bravos aí. Vamos lá, vamos pro que interessa. Coloca assim. As competências. Isso, as competências de controle legislativo. As competências de controle legislativo do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional, vírgula, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados são exercidas no âmbito estadual e municipal, pelas assembleias legislativas e Câmara dos Vereadores, respectivamente. Então, olha como que vai ficar. Tudo que o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados podem fazer na fiscalização da administração pública, também pode ser feito na esfera estadual, só que quem vai fazer é a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa ela vai congregar todas essas competências só nela, considerando que a fiscalização ela vai ter que levar em consideração autoridades públicas estaduais. Igual eu falei anteriormente, se o Congresso julga as contas do presidente da República na esfera estadual, quem vai julgar as contas do governador é a Assembleia Legislativa. Na esfera municipal, quem vai julgar as contas do prefeito é a Câmara dos Vereadores. Então, o que essas três casas federais, Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal vai fazer é feito no Estado pela Assembleia Legislativa e pelo município pela Câmara dos Vereadores. E a gente vai ter a competência do TCU. Na esfera estadual, o órgão competente para desempenhar atribuições semelhantes à do TCU é o Tribunal de Contas Estadual, o TCE. Então vamos fazer uma observação colocando essa regra aí. Coloca assim, na esfera estadual,
na esfera estadual e municipal, as competências análogas às do TCU, as competências análogas ou semelhantes, conforme vocês acharem melhor, as competências análogas às do TCU, são exercidas em regra pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Em regra pelo TCE. Por que eu coloquei em regra aí? Porque existem exceções. Não precisam anotar essas exceções, eu só vou comentar por desencargo de consciência, mas funciona assim, na prática, os estados eles têm só um Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas do Estado. Esse Tribunal de Contas do Estado, ele vai fiscalizar os recursos públicos estaduais e os recursos públicos municipais. Só que existe no Brasil 4 estados que têm 2 tribunais de contas. Ele vai ter um TCE e um TCM. Aí quando é assim, o TCE ele é um órgão estadual que fiscaliza só recurso público estadual. E o TCM é um órgão estadual que vai fiscalizar todas as prefeituras daquele estado. Ele vai fiscalizar o recurso público municipal. Estado que eu sei que tem TCM, com certeza, Goiás, que eu estou aprovado no TCM lá, estou esperando nomear, não nomeia nunca aquele negócio, mas um dia vai ter que nomear. Bahia, Ceará, eu não lembro qual é o outro. Então a gente tem essas exceções aí. E fora essa situação, São Paulo e Rio de Janeiro. Lá tem 2 tribunais de contas municipais. Em São Paulo tem um Tribunal de Contas do município de São Paulo, que fiscaliza recursos públicos do próprio município. E no Rio de Janeiro também tem um Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nesse caso, esses 2 órgãos são municipais e eles vão fiscalizar o próprio município. Hoje em dia é proibido a criação de Tribunal de Contas dos municípios. Pode o Estado criar TCM. Poderia o Estado do Paraná, por exemplo, criar um TCM, um órgão estadual para fiscalizar as prefeituras. Mas não pode mais um município criar um Tribunal de Contas dele para fiscalizar os recursos públicos dele. Coloquei essas informações mais por desencargo de consciência, do jeito que o caderno tá top. É só pegar e ler bastante ele, memorizar o que está escrito aí e partir pro abraço. A gente está chegando na reta final. Quem está fazendo o caderno assim desde o começo? Tem alguém que não perdeu nenhuma aula, está fazendo o caderno aí? Depois você contava para mim quantas folhas você escreveu? Não é. Conta primeiro. Você vai ver que não é. Conta primeiro. Depois você me fala. Às vezes assim, tudo é subjetivo, né? A noção de bastante, né? É bastante para uns, não é para outros, mas no final vai ver que não é não. Bom, a gente vai começar um tópico novo agora, um tópico fácil, graças a Deus. Agora sim um tópico que é fácil do início ao fim. Porque até agora só foi pedreira, né? Controle, atos. 22 folhas. Considerando cada folha 2 páginas, né, a gente vai ter então 44. Considerando mais o que vai entrar de conteúdo, vocês vão fechar aí com mais ou menos umas 30 folhas escritas. Um pouquinho menos. Vai dar aproximadamente 60 páginas. Se eu pegar para estudar 5 folhas por dia, o dela deu 24. Então vai dar essa média que eu falei mesmo, umas 30 ainda até o final. Se pegar para estudar 5 folhas por dia ou 10 páginas, mata a matéria toda em uma semana. Se pegar 1 hora por dia para revisar 5 folhas, dá para ler essas 5 folhas pelo menos umas 3 vezes no início. Conforme a revisão vai avançando, vai ficando um pouco mais rápido de fazer. Então assim, pessoal, aparentemente é muito conteúdo, mas não é não. Quer fazer uma experiência? Eu trago para vocês na próxima aula, na próxima aula não, que eu vou viajar aí daqui a alguns dias, vou ficar um bom tempo fora, vai demorar para a gente se ver.
Eu trago, se vocês quiserem, hoje à noite, e deixo aí para quem quiser uma doutrina de direito administrativo, um livrozinho, e eu deixo registrado na doutrina quantas páginas seriam equivalentes a tudo que a gente tem que ver. Lá daria umas 600. Se pra gente tem aqui umas 60 páginas, pô, tá fácil pra caramba de fazer a revisão. Vamos lá, assunto novo. Agora a gente vai falar de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, que também pode ser chamada de responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado. Pessoal, o assunto aqui é bem simples. Falar em responsabilidade civil é falar em dinheiro. Dinheiro. Às vezes acontece de uma pessoa, vamos esquecer Estado agora, às vezes acontece de uma pessoa, quando ela está praticando uma determinada ação ou omissão, sem querer ela acaba causando prejuízo para alguém. É tipo assim, ó, põe teu celular aqui na beirada, aí eu vou praticar uma ação sem querer de bicudar o celular para cima. Ação sem querer. Bicudo o celular para cima, ele cai e vira 10. Então, em decorrência da minha conduta, da minha ação, uma terceira, a colega tomou um prejuízo financeiro. É óbvio que quem causa um prejuízo indevido para outra pessoa tem que pagar o prejuízo. Isso aí a gente pode fazer uma analogia aí desde quando a gente é moleque. Tá lá andando de bicicleta, pai, vem um coleguinha, mexe na bicicleta da gente e quebra. Você já vai ficar, você tá me devendo o que você quebrou aqui na minha bicicleta. Aí você cresce e adquire um carro, uma moto. Dali a pouco você enfia a moto ou o carro no carro de alguém, ou alguém enfia um carro, uma moto no seu carro ou na sua moto. E moral da história, em decorrência desse acidente, alguém sai prejudicado. Quem saiu prejudicado e é o inocente da história vai querer receber uma indenização de quem causou o prejuízo. É ou não é? Então falou numa situação em que uma pessoa causou prejuízo para outra. Aquele que foi prejudicado tem o dever de receber uma indenização. E o que causou o prejuízo tem o dever de pagar a indenização. Melhor, invertendo a coisa. Quem teve o prejuízo tem o direito à indenização e quem causou o prejuízo tem o dever de indenizar. Quando a gente fala em responsabilidade civil de uma pessoa, a gente está falando do dever que essa pessoa tem de indenizar algum prejuízo patrimonial ou moral que ela causou a um terceiro. O Estado, em várias circunstâncias, ele se vê nessa situação. Por exemplo, está lá um município prestando um serviço público qualquer. Para prestar esse serviço público tem que ser feito o deslocamento de um caminhão do município, de um lugar para o outro. E durante o deslocamento, o caminhão do município bate no carro de um particular. A intenção do deslocamento do caminhão não era bater no carro de ninguém, mas acontece. Então, nesse caso, o município vai ter que indenizar o particular que foi prejudicado. Outro exemplo, imagina que o município de Cascavel vai construir um metrô. Um metrô ligando a Zona Leste à Zona Oeste, né? Precisa, né? Longe pra caramba. De bicicleta leva mais ou menos uns 15 minutos para fazer o trajeto, pô. De metrô ia fazer em 2 minutos. Maravilha ser isso, né? Metrô, ele tem a tradição, né, de geralmente ser subterrâneo. Então tem que fazer um túnel cortando a cidade inteira aí, ou a cidade inteira entre aspas, cortando o centro da cidade toda para ligar a Zona Leste à Zona Oeste. Fazer esse túnel para construir esse metrô é uma conduta ilícita? É proibido isso pelo direito? Até onde eu sei, não, é uma conduta lícita. Mas pode acontecer de, durante a construção desse túnel, a parede da casa de alguém rachar. Às vezes acontece coisas desse tipo. Nesse caso, a pessoa que teve a parede da casa rachada tem o direito de ser indenizada pelo município, já que o município inventou essa obra. Então, que conclusão que a gente chega? Às vezes uma pessoa causa prejuízo para outra em decorrência de uma conduta ilícita. E às vezes uma pessoa causa um prejuízo para outra em decorrência de uma conduta lícita. Tanto faz se a conduta é lícita ou ilícita.
Quem sofreu o prejuízo tem direito à indenização. Até uma situação que as pessoas, no contexto geral, negligenciam muito, as pessoas que são vítimas de crime. Tá lá o Zé, né? O Zé Povinho, como diz o criminoso. Sabe o que é o Zé Povinho? O Zé Povinho é o cara que não é polícia e que não é bandido. Ele toca a vida dele normal. Ele é o trabalhador, é o Zé Povinho. Ele acorda cedo, pega o busão, vai trabalhar. No final do dia ele joga uma partida de bola, toma um copo de cerveja no bar, vai para casa ver o resultado do futebol, dorme, no outro dia começa tudo de novo, né? Então o Zé Povinho, ele tá lá de bobeira num ponto de ônibus, porque o Zé Povinho fica de bobeira. Ele desconsidera a possibilidade de ser vítima de crime. Aí ele tá lá de bobeira. Detalhe, ele comprou um iPhone 10 financiado em 500 vezes, né? E tá lá com o iPhone 10 no ponto de ônibus à noite, todo feliz, lá, namora no celular, tá lá namorando, faceiro. Aí ele tá vendo o vagabundo vir, mas ele não acredita que é vagabundo, na cabeça dele é outro Zé Povinho. E o vagabundo vai aproximando. Dali a pouco o vagabundo chega, aí playboy, perdeu. Perdeu, vai fazer o quê? Entrega, o cara tá apontando um canhão, tá com a faca, entrega o negócio, entregou. Em decorrência desse roubo, é óbvio que o Zé Povinho, a vítima, sofreu um prejuízo financeiro, é ou não é? A condenação do criminoso já dá direito do Zé Povinho entrar com uma ação civil pedindo indenização para o criminoso. O problema é que na prática quase ninguém entra, quase ninguém, mas a gente tem esse direito aí. Inclusive, desenvolvendo esse assunto responsabilidade civil do Estado, a gente vai analisar até a situação lá de Manaus. Vocês viram que lá em Manaus teve uma rebelião nervosa lá esse final de semana? Um monte de preso matou um monte de preso. Eu também vou me abster de dar opinião aí, tá ligado? Não vou dar opinião, meu sorriso opina por mim. Um monte de preso matou um monte de preso. Vocês viram alguma coisa falando que o estado de Goiás ia indenizar as famílias dos presos que morreram? Alguém viu alguma coisa do tipo? Estado de Goiás ou de... Estado de Goiás não, desculpa. É que Goiás é o que tá me ferrando lá, eu pensei nele. Estado do Amazonas, viram alguma coisa falando que ele vai dar indenização? Quem não viu, procura na internet que tá lá a notícia falando que o governador reconhece que vai pagar indenização para as famílias dos presos que morreram. Inclusive eu vi hoje uma postagem do Facebook falando sobre isso, a galera revoltada. O cidadão é vítima de um crime na rua e ninguém indeniza ele. Ele tem direito à segurança também. Mas o cara tá preso na cadeia e para ele tem indenização para a família dele. É um absurdo um negócio desse. A gente vai ver por que essas situações acontecem. Aqui o que interessa para nós é como que vai acontecer situações em que o Estado tem o dever de indenizar um terceiro aí. Bom, para a gente entender melhor esse assunto, antes de anotar uma definição do que é responsabilidade civil do Estado, a gente vai fazer uma introdução. E nessa introdução a gente vai falar da responsabilidade civil dos particulares. Vamos esquecer o Estado. A gente vai lidar com um particular. Uma pessoa normal causando prejuízo a outra pessoa normal e como que vai se dar a reparação do dano. Por que a gente vai falar de particular e não do Estado? Porque é importante saber como que funciona para o particular para entender as regras do Estado. Responsabilidade civil dos particulares. Introdução. Coloca uma definição do que é a responsabilidade civil dos particulares. Pode colocar assim. É o dever que um particular tem de indenizar danos patrimoniais ou morais causados a outras pessoas
em decorrência de condutas. Em decorrência de condutas lícitas ou ilícitas. Em decorrência de condutas lícitas ou ilícitas. Então tá lá, relação entre particulares. Um particular causa prejuízo para o outro. Presta teu celular aí, Carol. Presta aí. Eu peço o celular da Carol emprestado, aí eu tô usando o aparelho, no meio da ligação, a ligação cai, eu fico bravo. Eu que bosta de celular, Carol. Pá, taco no chão. Conduta ilícita, cometi o crime de dano, eu tinha intenção de danificar a propriedade dela. Tô devendo para ela. Outra situação, não quero quebrar o celular dela, mas eu sou uma pessoa um pouco estabanada. Tô lá com o celular na mão, dali a pouco eu me distraio de alguma forma, tem um pouquinho de suor na mão e eu deixo o celular cair, quebra também. Isso não é ilícito, não é ilícito deixar o celular cair não intencionalmente, mas quebrou, ela tem direito de receber a indenizaçãozinha dela. Agora um detalhe. A Carol só que pode responder essa pergunta, que ela que sabe da situação que eu vou colocar. Carol, tem algum contrato entre eu e você especificamente dizendo que se eu quebro algum objeto seu, eu tenho que indenizar você? Não. Se eu quebrasse o teu celular, eu teria que te indenizar? Sim. E tem contrato falando que eu tenho essa obrigação? Contrato expresso, documento chamado contrato de obrigação entre as partes. Não, não tem. Daí a gente entende porque o nome de responsabilidade extracontratual. A responsabilidade civil, ela não depende de um contrato entre as partes, dizendo que se uma pessoa causa prejuízo para outra, o causador do prejuízo tem que reparar o prejuízo. Isso aqui é uma regra de boa convivência. Não é de boa convivência a pessoa que causa prejuízo para alguém reconhecer o prejuízo causado e pagar pelo prejuízo? Por exemplo, quebrei o celular da Carol, aí a Carol vem, ô Faquinha, você quebrou meu aparelho, vai ter que me dar outro. Eu falo, não vou dar outro. Você continua de boa comigo? Não mesmo? Sério mesmo? Então empresta ele aí agora. Agora vamos lá. Carol vira pra mim, ô Faquinha, você quebrou meu aparelho, como que vai ficar? Não, Carol, vamos ver o valor dele aí, vou te dar outro. Vou te dar no mínimo um aparelho equivalente, se não o melhor. E detalhe, vou te dar mais 100 conto pelos dias que você ficou sem aparelho, porque não dá mais 100 conto. Estão até pedindo para eu quebrar aparelho aqui. Então assim, a gente mantém a nossa boa convivência, certo? Então esse princípio geral do direito que prega a ideia de boa convivência é que determina o dever do causador do prejuízo de indenizar o prejudicado. Quando a gente fala em responsabilidade civil dos particulares, a gente está falando de direito civil. É o direito civil que regula esse assunto aqui. Então, vamos supor, causei o prejuízo para um terceiro e eu não quero pagar o prejuízo. O terceiro, para receber a indenização, ele vai ter que me processar. E o processo vai correr na esfera civil. Esse processo da esfera civil fala que a responsabilidade civil dos particulares é subjetiva. Então aqui a gente vai ter uma tal de responsabilidade civil subjetiva. Aí uma observação. A responsabilidade civil, ela pode ser caracterizada de duas formas a princípio. Existe a tal da responsabilidade subjetiva e tem a ideia oposta, que seria a responsabilidade objetiva. A dos particulares é sempre subjetiva. Quando a gente falar em responsabilidade civil do Estado, depois dessa introdução, aí a gente vai ver que para o Estado, às vezes a responsabilidade é objetiva, às vezes é subjetiva, depende do contexto. Mas a gente tem que entender como que funciona nas duas situações. Como que caracterizam a responsabilidade objetiva, como que caracterizam a subjetiva. Então vamos lá, responsabilidade subjetiva dos particulares, como que ela vai ser caracterizada? A caracterização dela
vai depender de alguns elementos. A gente vai dividir esses elementos em dois grupos. A gente vai ter os elementos chamados de objetivos e também elementos subjetivos. Então, olha só, na responsabilidade subjetiva, eu tenho elementos objetivos e elementos subjetivos. Quais são os elementos objetivos? Vou dar uma dica para vocês. Em direito penal, vocês estudaram o que é crime, é ou não é? O que é um crime? Fato típico, antijurídico e culpável. Aí quando você aprende esse conceito, na sequência você vai estudar os elementos do crime. Você vai ver lá primeiro as regras do fato típico, depois do fato do antijurídico, depois da culpabilidade. Quando estuda o tal do fato típico, vocês aprendem que o fato típico é formado por 4 elementos. Quais são os elementos do fato típico? Quem lembra? Falaram. Pessoal, agora eu fiquei emocionado pra caramba agora. Eu fiquei emocionado, sabe? A turma de vocês é uma turma que de verdade a gente tem gosto, tem prazer de vir dar aula aqui. Não menosprezando outras turmas, mas pô, no final de ano aí, várias turmas aí onde o pessoal optou. O pessoal fala que tá vendo a aula de casa do online. Tá bom. Nasci amanhã. Tá vendo a aula do online. Foram pra praia, foram pra não sei aonde, não acho errado. Mas assim, as turmas elas tinham um pouco efetivo nesse período e aí a troca de energia fica mais prejudicada, né? Você vai trocar energia positiva com alguém, não tem ninguém pra você trocar energia, né? Você vai só gastando a tua. E a turma de vocês sempre com um efetivo legal, vamos assim dizer, e detalhe, participando. Eu quero que vocês se mantenham assim aí. Quem entrar de novo aí um próximo ciclo, manter esse pique, porque eu acho isso legal pra caramba. Aí falaram aí, né, que lá no fato típico, lá tem a tal da conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Aqui a gente exclui a tal da tipicidade. Os elementos objetivos da responsabilidade civil vai ser conduta, resultado e nexo causal. A gente pode chamar esses elementos objetivos de evento. Evento que causou o prejuízo, o evento em que aquele prejuízo aconteceu. Aí a gente vai ter o quê? Na conduta, a gente vai ter uma ação ou uma omissão praticado por uma pessoa. Essa ação ou omissão causou um resultado na vida de alguém. Ela causou um prejuízo patrimonial ou moral para um terceiro. E o nexo causal vai ser o elo entre a conduta e o resultado. Aqui a gente vai ter a seguinte ideia: a causa e a consequência. A consequência é o resultado, é o prejuízo. Então, consequência, prejuízo. E a causa do prejuízo, qual é? Por exemplo, o celular da Adriana quebrou porque eu quebrei. Qual é a causa do celular ter quebrado? Eu ter quebrado. Eu quebrei como? Fazendo uma ação, isso mesmo. Então a gente vai ter na causa a conduta. Então aqui a gente tem a seguinte ideia. Se o prejuízo sofrido decorre da conduta, obviamente, se aquela conduta não tivesse sido praticada, ninguém teria sofrido prejuízo nenhum. Ideia lógica de causa e consequência. E como elementos subjetivos da responsabilidade subjetiva, a gente vai ter a intenção da pessoa que praticou a conduta. Aí aqui a gente vai ter o dolo ou a culpa. No dolo, a pessoa tinha a intenção de causar o prejuízo para o terceiro, ela praticou a conduta de caso pensado. Isso quando o dolo é direto, né? No caso do dolo indireto, a pessoa ela assume o risco de causar o prejuízo. E tem também a situação de culpa, onde a pessoa não quer causar o prejuízo, mas por alguma negligência, imprudência ou imperícia, ela acaba causando prejuízo para alguém. Então,
Vou dar uma dica aqui. Por que a palavra subjetivo? Vamos lembrar que a palavra subjetivo deriva da palavra sujeito. Aqui interessa para nós saber qual era a intenção do sujeito que praticou a conduta. Responsabilidade subjetiva é aquela formada por conduta, resultado, nexo causal e dolo ou culpa. A gente tem que saber isso aí. Simples assim. Em prova não costuma aparecer essa divisão aqui não. Elementos objetivos e elementos subjetivos. Geralmente o que aparece são elementos da responsabilidade subjetiva. Conduta, resultado, nexo causal e dolo ou culpa. Tá certo. Sem problema nenhum. Agora detalhe, isso aqui é para particulares. O que interessa para nós é a responsabilidade civil do Estado. Então a gente matou a introdução. Vamos agora pegar e colocar um conceito de responsabilidade civil do Estado. Como se fosse um subtópico aqui. Conceito de responsabilidade civil do Estado. Conceito de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, pode colocar assim, é o dever que o Estado tem, de indenizar danos patrimoniais ou morais. É o dever que o Estado tem de indenizar danos patrimoniais ou morais que seus agentes atuando em seu nome, atuando em seu nome, vierem a causar a esfera jurídica de terceiros. Ponto. Então olha só a situação que a gente registrou aí. Em algumas situações, a conduta de um agente público, detalhe, no exercício da função pública, já que vocês anotaram aí que ele está agindo em nome do Estado, acaba acarretando prejuízo para um cidadão. Quem vai pagar o prejuízo sofrido pelo cidadão não é o agente público que praticou a conduta. Quem vai pagar esse prejuízo é o Estado como instituição. Então a gente vai ter a seguinte situação. Aqui o agente público, aqui o terceiro prejudicado e em cima o Estado. O agente público age em nome do Estado, então se ele praticou uma conduta que prejudicou o terceiro, é o Estado que vai ter que tirar o dinheiro do bolso para indenizar esse terceiro, não o agente público. Só que o agente público uma hora vai ser cobrado, vai ter um momento de alguém cobrar ele, não vai ficar de graça para ele. Já teve quem pensou aí, tem certeza, pô, que massa essa regra, hein? Essa regra é top, vou virar polícia então... Liga o giroflex lá, saiu batendo no carro dos outros igual doido e quem paga a conta é o Estado, é a Polícia Civil e eu fico na boa. Não, tudo no seu momento. Primeiro o Estado paga o terceiro prejudicado, depois o Estado vai dar um jeito de cobrar aquilo que ele teve que pagar para o terceiro do agente público causador do dano. Nesse primeiro momento, não estou preocupado com a obrigação do agente de indenizar o Estado. Eu estou preocupado com a obrigação do Estado de indenizar o terceiro que foi prejudicado. Tudo no seu momento.
A gente não colocou, então pode marcar uma observação para o caderno ficar legal. Pode colocar assim, as condutas do agente público podem ser lícitas ou ilícitas. Do particular a gente tinha colocado isso, mas do agente público não. Então, as condutas dos agentes públicos podem ser lícitas ou ilícitas, tanto faz. O problema é o seguinte, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente tem que lembrar que o Estado pratica 3 tipos de atos. O Estado pratica atos administrativos, ou seja, nessa hora quem age é a administração pública. Às vezes acontece de o prejuízo causado ao terceiro vir de uma atuação da administração pública. Às vezes o Estado pratica atos legislativos, aí é quando o Poder Legislativo está fazendo uma lei, e essa lei, às vezes, ela pode prejudicar alguém e a pessoa prejudicada ter direito de indenização. É raro de acontecer, mas às vezes pode. E o Estado pratica atos judiciais, e às vezes também pode acontecer de um ato judicial prejudicar alguém e isso gerar um dever do Estado de indenizar o prejudicado. Também é meio raro de acontecer, mas pode acontecer. Então, o que mais interessa para nós aqui é a responsabilidade civil do Estado que decorre da prática de atos administrativos, da atuação da administração pública. Mas a gente também vai comentar uma outra regrinha da responsabilidade civil que decorre da atuação feita pelo Poder Judiciário, de atos judiciais. Só uma outra situação. E responsabilidade de ato legislativo, a gente não vai ver não, professor? Não vai ver, a gente já vai ver mais do que o que precisava para fazer uma boa prova. Só vou falar de ato judicial porque vocês estudam um negócio chamado prisão preventiva, é ou não é? Quem decreta a prisão preventiva é o delegado de polícia? Não, é um juiz. Então eu quero considerar essa decretação da preventiva nesse contexto aqui. Se não fosse por isso eu nem ia falar de ato judicial, só da administração pública. E lembrando o seguinte, a administração pública tem dentro dos 3 poderes. Então quando a gente fala de responsabilidade civil em decorrência da atuação da administração pública, a gente tem que lembrar que isso pode vir de um ato praticado por um agente público de qualquer um dos 3 poderes. Por exemplo, o motorista do tribunal do não sei das quantas, Tribunal de Justiça, ele serve qual poder? Pergunta idiota. Poder Judiciário. Aí ele bate o carro oficial do Poder Judiciário no carro de um particular. Nesse contexto, nesse acidente, o motorista estava praticando algum ato judicial? Ele estava decidindo um processo judicial? Não, quem pratica ato judicial é o juiz, quando ele dá andamento no processo. O motorista estava no papel de um agente da administração, praticando um ato administrativo. Isso causou prejuízo para alguém. Então essa responsabilidade de atos da administração pública pode envolver qualquer um dos 3 poderes. Bom, a gente vai começar falando da responsabilidade civil em decorrência de atos da administração pública. Responsabilidade civil do Estado em decorrência de atos da administração pública. Tem alguém aqui na sala que gosta de filosofia? Quase ninguém gosta de filosofia, né? Filosofia é foda, tudo é teoria, né? Teoria do não sei que, do não sei que lá, blá blá blá. Eu gosto, pessoal. Sabia que a gente tentar entender algumas coisas de filosofia ajuda a gente melhorar o nosso entendimento de várias coisas do mundo? Sem brincadeira nenhuma.
quando aquele pessoal pega e vai escrever as teorias deles, eles usam bastante a ideia de causa e consequência, eles fazem uma análise profunda daquele fenômeno que eles querem explicar. E a gente entender aquilo não é entender só mais uma regra, é melhorar o entendimento de mundo. Agora a gente vai ver algumas teorias ligadas ao assunto. Quem não gosta de filosofia vai ter que filosofar um pouco nas teorias que abordam a responsabilidade civil da administração pública. A gente vai ter 3 teorias. Uma teoria é chamada teoria do risco administrativo. Depois dela vai ter a teoria da culpa administrativa. Os nomes são bastante parecidos, mas o significado é totalmente diferente. E aí a terceira teoria é a teoria do risco integral. Então a gente tem essas 3 teorias aqui de nome bastante parecidos, mas com hipóteses de cabimento diferentes, mostrando regras bem diferentes aí uma das outras. E aí uma observação. As 3 teorias têm cabimento no Brasil, na atualidade, todas elas são aplicadas. Só que a depender de como se deu o evento causador do prejuízo, é adotada uma teoria. A depender de como foi o evento, adota uma outra teoria. Então essas teorias, elas não são substitutivas, elas são complementares. Uma vai complementando a regrinha da outra. A teoria do risco administrativo fala que a responsabilidade do Estado é objetiva. Então já vai ser diferente do que a gente viu para os particulares. A teoria da culpa administrativa vai dizer que em algumas situações a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. E a teoria do risco integral vai dizer que a responsabilidade civil do Estado, em algumas situações, é objetiva também. Só que detalhe, aqui vai ter diferença do risco administrativo. Eu não vou entrar agora no mérito da diferença. Eu até tenho uma forma própria de diferenciar elas nesse ponto da aula, mas nunca vai cair em prova assim. Nunca caiu até hoje. Pode ser que um dia caia. Quem sabe um dia eu escreva um livro fodão, aí algum elaborador de questão de prova vê o meu livro e fala: nossa, esse cara ele foi muito genial nessa ideia dele. E ele começa a elaborar a questão com base nesse meu livro. Eu inventei a ideia, nunca li isso em lugar nenhum, de que na teoria do risco integral a responsabilidade é uma responsabilidade superobjetiva. Quando a gente comparar o risco administrativo com o risco integral, vocês vão entender por que essa tal de superobjetiva. Mas em prova não vai cair objetivo, não vai cair superobjetiva. No máximo vai dizer lá se a responsabilidade decorrente dessa teoria é subjetiva ou objetiva. Ainda outros detalhes. A teoria do risco administrativo é a primeira teoria que tem que vir na cabeça da gente quando a gente vai responder uma questão de responsabilidade civil do Estado. Ela é a regra. A princípio, as situações que envolvem o Estado causando prejuízo para alguém é resolvida com base nessa teoria. Se essa teoria não resolver o problema, aí pode ser caso de a gente ter que ir para a teoria da culpa administrativa, que vai ser uma exceção. E a teoria do risco integral, ela é aplicada em pouquíssimas situações. Então aqui a gente teria uma exceção da exceção. Mas lembrando, todas elas têm o seu momento. Tem hora para cada uma delas. Elas não se substituem, elas se complementam. A partir de agora, a gente vai começar a analisar as teorias. A primeira teoria aí é a teoria do risco administrativo, o foco vai ser nela. O que ela tem de mais difícil é o nome dela, o resto é mamão com açúcar. Teoria do risco administrativo. Então, organizando a coisa,
Essa teoria é a regra. Com base nessa teoria, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Como que eu vou saber se uma responsabilidade civil é objetiva? Com base nos elementos que são necessários para formar a responsabilidade civil. Na responsabilidade objetiva, só tem elementos objetivos. Aqui não é utilizado nenhum elemento subjetivo para configurar a responsabilidade civil do Estado. Os elementos objetivos são conduta, resultado e nexo causal. Só isso. Igual lá na responsabilidade subjetiva, a gente fez uma divisão. Lá tinha elementos objetivos e subjetivos, não é? Então, aqui não, aqui é só elemento objetivo. Os mesmos da responsabilidade subjetiva, só que só os objetivos. Conduta, resultado e nexo causal. Moral da história. Se um agente público causa prejuízo para um particular, não interessa qual era a intenção do agente público durante o evento que causou o prejuízo para o particular. O particular tem o direito de ser indenizado, independentemente do fato de o agente público ter agido com dolo ou com culpa. Isso costuma ser muito cobrado em prova. Daqui a pouco a gente anota essa regra do dolo e da culpa. Antes, vamos analisar os elementos aqui. Conduta. Na conduta, a gente vai ter uma regra e uma exceção. Em regra, a conduta tem que ser uma ação de um agente público. Moral da história. Essa teoria não é aplicada para situações em que teve omissão de um agente público. Ela é só para ação. Aqui a gente tem que dividir essa ideia de ação e de omissão. Na ação eu vou ter responsabilidade objetiva, na omissão eu vou ter responsabilidade subjetiva. Isso é fundamental. Agora tem um detalhe. Tem uma situação em que tanto faz se o Estado estava na ação ou na omissão. Caso a coisa aconteça da forma que eu vou colocar, a responsabilidade do Estado vai ser objetiva. Então a gente vai colocar aqui como exceção à regra as situações em que o Estado está no papel de agente garantidor. Quando o Estado está no papel de agente garantidor, a conduta ela pode ser tanto uma ação quanto uma omissão, que ainda assim o Estado tem a obrigação de indenizar o prejudicado. Agora vamos lá, quando que configura esse papel aí do Estado agente garantidor? Situações que o Estado assume de fato o dever de proteger a integridade física de algumas pessoas que estão sob a guarda direta do Estado. Isso vai acontecer, por exemplo, dentro de uma escola pública. O pai manda o filho para a escola pública, enquanto o filho está na escola, o filho está sob a proteção do Estado. Aí acontece do filho tomar uma facada de um coleguinha dentro da escola. Nessa situação, quem deu a facada não foi nenhum agente público, não teve ação do agente público, mas teve uma omissão de um agente público. O que o inspetor de escola estava fazendo que não viu alguém chegar com a faca, que não conseguiu evitar isso de acontecer? Ainda assim, independentemente do inspetor de aluno não ter praticado a ação que causou o prejuízo, a omissão dele vai acarretar na responsabilidade civil objetiva do Estado. Aí vamos supor, né? Tem lá o aluno que é emotivo. Ele falou: ô professor, você nunca viu como que é na escola pública, inspetor não tem tempo disso não, porque eu sou inspetor de aluno, porque minha mãe é inspetora de aluno. Ó, tá de sacanagem, não tô preocupado com o mundo real não, tô explicando como que funciona a regra. Primeiro, eu vim de escola pública minha vida inteira, eu posso até tentar esse esboço alguma coisa, que eu só estudei escola pública, e eu tô ligado qual é a realidade do inspetor de escola, é embaçado mesmo. Mas independentemente de ser embaçado ou não,
a escola tem que proteger a integridade física de quem está lá dentro. Se ela falhou na omissão, o Estado tem que indenizar. Fora a escola pública, que outra situação que é parecida? A pessoa está isolada num lugar onde o Estado tem que proteger ela. Presídio, cadeia. Dentro de uma prisão, os presos, eles estão diretamente sob a guarda do Estado. O Estado tem que dar um jeito de proteger eles. Se acontece alguma coisa, tipo o que aconteceu lá em Manaus, e aí um preso, um monte de preso, pega o resto e arranca a cabeça, corta braço e vai usando a imaginação, pessoal. Nesse contexto aí, os presos que foram assassinados, a família deles tem direito de receber indenização do Estado. Por mais que essa regra ela pode causar muita revolta em várias pessoas, né? O que eu vi hoje na internet foi só manifestação de revolta. Mas assim, não adianta a gente olhar para a regra com emoção. A gente tem que olhar para a regra com a finalidade de entender ela para acertar a questão de prova. Se o preso foi agredido na rebelião por outros presos, foi o Estado que agrediu? Não. O Estado falhou na proteção desses presos? Falhou. Será que o Yur está vendo a aula? O Yur, um coleguinha nosso aí da turma da noite, me manda uma mensagem esses dias atrás. Facchini, naquela situação de Manaus lá, daria para alegar alguma excludente da responsabilidade do Estado? Aí eu não. Estava ocupado? Não. Aí dali a pouco ele, então, porque vai que... Para, Yur, não vou mais ler tuas mensagens. Para, Yur. Aí ele, tá bom, kkk. Porra, a coisa é óbvia, meu, o Estado falhou, já era. Aí no mesmo dia eu acho a reportagem lá, o governador de Manaus, não, do Amazonas, reconhece lá que realmente teve omissão do Estado e vai indenizar os familiares dos presos aí que foram assassinados durante a rebelião. Primeira coisa que eu fiz, já mandei lá a reportagem pro Yur lá. Falei, Yur, você fica viajando, inventando, concurseiro viajão. O Yur é o concurseiro viajão. Fica viajando, né? Falei, o governador não viajou não, filho. Ele conhece a regra, ele já matou no peito, é comigo mesmo, vamos resolver esse problema aí. Vamos parar de viajar, tem que enxergar a regra com objetividade. Agora vamos lá, e o cidadão normal, tipo nós, a gente está na rua tocando nossa vida, aí vem o criminoso, não comigo, com vocês, né? Comigo essas coisas não acontecem não. Aí vem o criminoso roubar vocês e leva tudo que tem embora. Vocês têm direito de receber alguma indenização do Estado? Por ter sido vítima do crime? Do Estado não. Por quê? O Estado tem o dever de proteger vocês? Ele tem. Desde que tenha um policial a postos no momento para proteger. Se não tem nenhum policial a postos naquele momento, se não tem nenhum policial vendo a situação, o Estado não deve nada para ninguém porque ele não é onipresente, não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, moral da história, a vítima do crime aqui fora, ela tem o direito à proteção, mas o Estado não é visto como agente garantidor da vítima do crime. Agora, o criminoso vai lá para a cadeia, com ele o Estado assume o papel de agente garantidor e tem o dever de proteger a integridade física dele. Brasil, viva os direitos humanos, é top, né? É top o negócio, maravilha. Qualquer hora dessa eu vou tomar tiro indo embora daqui. Fala aí. Mesmo que ele se suicide... Mesmo que ele se suicide, a conduta... Pera aí, é suicídio. Tem decisão do STF falando que tem que indenizar sim. Apesar que poderia entrar como excludente, na minha visão entraria na excludente culpa exclusiva da vítima. Sim. Mas tem decisão do STF falando que o Estado falhou no dever de proteger a integridade física do cara. Não devia ele ter meios de se suicidar. Quando eu trabalhei aqui no estado do Paraná, acontecia de um outro preso tentar se matar lá, a gente pegava a situação antes, aí a forma de resolver a coisa, não sei se eu posso falar, a forma de resolver a coisa era tirar do cara de dentro da cela dele qualquer coisa que desse para ele se suicidar. Moral da história, o cara ficava temporariamente só com a cueca e um colchão. Ele podia usar uma calça para fazer um negócio e tentar se suicidar. Poderia usar uma camiseta para isso aí. Ele poderia usar escova de dente para
tentar, sei lá, furar o pescoço dele. Então era um jeito de tentar evitar. O Estado orientava a gente a agir dessa forma para evitar o suicídio dentro da prisão. Para o caso de suicídio, a gente pode dizer que cabe excludente. Agora se pergunta, segundo o STF, aí o Estado tem que indenizar. Depois a gente organiza isso. Resultado. O resultado aqui é o prejuízo patrimonial moral. Prejuízo patrimonial ou moral sofrido pelo terceiro, pelo particular. E o nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. É a ideia de causa e consequência. O prejuízo do terceiro decorre de uma conduta estatal, seja porque um agente público praticou uma ação, ou seja porque o Estado estava no papel de agente garantidor e falhou em proteger a pessoa que estava sob sua tutela. Aí vamos lá. Segunda regra de ouro desse assunto. A primeira regra de ouro é essa aqui, ó, condutação. Segunda regra de ouro, coloca assim, observação. Observação. Nesta modalidade de responsabilidade civil, não interessa se a conduta do Estado é dolosa ou culposa. Não interessa se a conduta do Estado é dolosa ou culposa. Ponto. Pode fechar aí. E essa regra, pessoal, ela é ótima para o particular que foi prejudicado. Ela é ótima. Olha só, vamos tentar imaginar a seguinte situação aí. Vamos imaginar que o professor pediu o celular de vocês, foi um ato individual que causou prejuízo coletivo. Eu emprestei o celular de todo mundo ao mesmo tempo e eu fiz uma fogueira com eles para mostrar para vocês como que faz fogo com bateria de celular. Já viram nesses programas de sobrevivência? Você faz fogo com bateria de celular, pô, tem que saber fazer. Que porra de polícia que vocês querem ser? Quer ser só a polícia, ficar no computador lá. Tem que saber fazer a parada. Aí eu fiz lá o fogo com a bateria do celular, com o de vocês. O meu tá inteirão, graças a Deus. Que eu ia falar mesmo. Beleza, lembrei. Aí vocês pegam, né, e vem, ô professor, tem que pagar o celular pra gente. Falei, pô, acabei de ensinar um negócio top de sobrevivência pra vida de vocês, ainda quer que eu pague alguma coisa? Vocês que tinham que me pagar pela aula. Tá de sacanagem? Não vou pagar nada pra ninguém, não. Não vou pagar. Aí vocês vão tudo revoltado embora, revoltado. Professor, filha da puta, tô com ódio dele. Vou matar ele. Alguém fala, não, vamos matar não, que a gente não é bandido, a gente tem que resolver na justiça. Eu, graças a Deus, né, que tem alguém com coração bom, que tem juízo no meio de vocês, né? Aí vocês pegam e procuram um advogado. Vai todo mundo junto no advogado e o advogado fala assim, ó, pessoal, tem dois tipos de processo que vocês podem promover contra o professor. Vou explicar como eles funcionam e vocês escolhem o que vocês acham mais adequado para defender o interesse de vocês. Em um dos processos, além de provar que teve uma conduta do professor que causou prejuízo para vocês, e isso é fácil de provar, porque tem o carneirinho que filmou, então além de provar que teve o evento danoso, tem que provar o que estava passando na cabeça do professor quando ele causou o prejuízo para vocês. Se ele tinha ou não intenção, quem sabe não baixou o espírito no corpo dele na hora, e ele não tem culpa nenhuma do espírito que baixou. Então teria que provar o que estava passando na cabeça do professor. A segunda opção é, basta provar que uma ação do professor causou prejuízo para vocês. O que passava na cabeça dele é irrelevante, não interessa. Qual que é a ação mais favorável para vocês, a primeira ou a segunda? A segunda, bem óbvio. Como que a gente vai ficar imaginando o que está passando na cabeça de outra pessoa? É suposição, é muito difícil de provar o que está passando na cabeça de uma pessoa. Que dá para fazer isso, dá, senão não tinha direito penal. Mas que é difícil de provar é.
Então essa teoria do risco administrativo, ela favorece o particular que foi prejudicado, já que ele não tem que provar se o agente causador do dano agiu com dolo ou agiu com culpa. Continuando aí. Fundamento dessa regra. O fundamento dessa regra é o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Aí vocês vão anotar o que fala o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Coloca assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Só uma observação, rapidinho. Que massa! Eu tinha que ditar para vocês aqui a redação, né? Foi cagada mesmo, que eu não lembrava das questões. Aí eu cheguei aqui e fui dar uma olhada nas questões. A primeira, ela tem a redação do parágrafo 6º do artigo 37. Eu já vou até lendo daqui. Quem quiser usar ela como base para escrever, não maravilha. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes vírgula, nessa qualidade vírgula, causarem a terceiros. Vírgula, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, cuidado com a regra aí que a gente acabou de copiar. Olha só. Essa redação do parágrafo 6º do artigo 37, ela fala quem que se submete à regra da responsabilidade objetiva. E lembrando, na responsabilidade objetiva, não precisa provar a dolo e culpa do agente público para o particular poder receber a indenização dele. Só que no final aí da redação, fala em dolo e culpa. Fala que pode ter ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa ação de regresso é a ação promovida pelo Estado para receber do agente público causador do prejuízo o dinheiro que o Estado teve que pagar para o particular. Aí a gente vai estar vendo a responsabilidade civil do agente público. A responsabilidade civil do agente público não é objetiva, ela é subjetiva, porque o Estado tem que provar se o agente público tinha ou não intenção de causar o prejuízo, se ele agiu com dolo ou se ele agiu com culpa. Então olha só, organizando a coisa. Eu sou Estado, eu sou agente público, causei um prejuízo para a Adriana. Aí a Adriana vai entrar com ação de reparação de danos. Ela não precisa provar se eu tinha dolo ou culpa. Ela ganhou a ação, o Estado pagou ela, o Estado é você indenizou ela.
Ele quer receber de mim o prejuízo. Estado processando o agente público. Ele vai ter que provar que eu agi com dolo ou com culpa. Então, enquanto a responsabilidade do Estado é objetiva, a do agente público é subjetiva. Depende de ele ter agido com dolo e com culpa. Não vai dar tempo na aula de hoje, mas na próxima aula ainda a gente vai registrar no caderno isso com calma no momento certo. Não é agora o momento certo. Agora, só para lembrar, a gente está tratando da teoria do risco administrativo, que é uma das teorias que aborda a responsabilidade civil do Estado. E esse assunto, ação de regresso, envolve a responsabilidade civil do agente público. É outro tópico dentro da mesma matéria. Então daqui a pouco a gente pega e aprofunda nisso. Mas deu para entender, acredito. Para o Estado a responsabilidade é objetiva, para o agente público ela é subjetiva. Abrangência. Quem que se submete a essa regra? Está escrito lá no parágrafo 6º do artigo 37. Lá fala que essa regra alcança as pessoas jurídicas de direito público e alcança as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Estão organizando a coisa. Qualquer pessoa jurídica de direito público se submete à regra da responsabilidade objetiva. Não interessa qual era a finalidade dela, se ela estava prestando serviço público, se ela estava exercendo o poder de polícia, para ela a responsabilidade objetiva. E aqui a gente vai ter entidades da administração direta e também entidades da administração indireta. Dentro da administração direta, a gente vai ter todo mundo: União, Estados, municípios e o DF. União, Estados, DF e municípios. Todas as entidades lá são pessoas jurídicas de direito público. Na administração indireta, a gente vai ter duas entidades. Aqui a gente vai ter as autarquias e as fundações públicas criadas por lei. Fundações públicas criadas por lei. Aí depois vem as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Aqui a gente vai ter entidades da administração indireta e a gente vai ter particulares. Tem empresas privadas que vão se enquadrar nessa situação. Entidade da administração indireta que vai entrar aqui são as fundações públicas, quando elas são pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Agora um detalhe, o ouro da regra, cai muito em prova. Para a pessoa jurídica de direito privado se submeter à responsabilidade objetiva, a finalidade dela tem que ser prestar serviço público. A empresa pública e a sociedade de economia mista podem ter duas finalidades. Ou elas prestam serviço público ou elas exploram o lucro. Se elas exploram o lucro, elas não se enquadram nessa regra. Daqui a pouco a gente vai anotar como que fica a situação delas. Mas aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista só se elas gostarem de jogar PlayStation, né? PSP. Não, se elas prestarem serviço público. Simples assim. Aí cai em prova, todas as entidades da administração indireta se submetem à regra da responsabilidade objetiva. Errado, tem empresa pública e sociedade de economia mista que não. Antes de anotar o que acontece com a empresa pública e com a sociedade de economia mista que explora o lucro, a gente tem que ver quais são os particulares que prestam serviço público. Aí aqui vai aparecer as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. Então olha como que ficou. Tem entidade
da administração indireta que não se enquadra nessa regra e tem empresa privada que se enquadra nessa regra. Vamos lá, OBS. Vamos colocar uma observação aí. As empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista. Exploradoras da atividade econômica. Exploradoras da atividade econômica. Tem responsabilidade civil subjetiva. Tem responsabilidade civil subjetiva, vírgula. Regulada pelo direito civil. Regulada pelo direito civil. É como se fosse uma empresa privada, é como se fosse um particular normal. Toma cuidado, pessoal, que já vi várias questões de prova colocar assim: a empresa pública e a sociedade de economia mista que explora o lucro tem responsabilidade subjetiva regulada pela teoria da culpa administrativa. Errado, a teoria da culpa administrativa a gente vai estudar no próxima aula nossa e ela não tem nada a ver com empresa pública e sociedade de economia mista que explora o lucro. Para elas a gente tem aí o direito civil. Bom, dá tempo de a gente fechar ainda essa regra da teoria do risco administrativo. Então a gente viu quem que se submete a essa regra. Agora vamos lá, causas excludentes. Situações que excluem a responsabilidade civil do Estado. As causas excludentes, elas decorrem de fatos imprevisíveis e irresistíveis. E como exemplo desses fatos aqui, a gente vai ter a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima ou do particular e a culpa de terceiros, o que vai incluir até atos de multidões. Aí olha só, como exemplo de caso fortuito ou força maior, fica complicado de a gente definir alguma coisa em específico porque existe muita divergência doutrinária. Tem doutrinador que fala que força maior é fenômeno da natureza e caso fortuito é ação humana. Partindo dessa ideia, culpa de terceiros, atos de multidões é caso fortuito. Tem autor que inverte a coisa e tem autor que fala que é tudo a mesma coisa. Então, moral da história, a gente considera a expressão força maior como sendo algo que vai excluir a responsabilidade do Estado, independente do que seja. Caso fortuito, a mesma coisa. Culpa da própria vítima, a vítima que fez a cagada que levou ao prejuízo dela. Culpa de terceiros, e a gente ainda pode colocar aqui um terceiro elemento: fenômenos da natureza. Terceiro elemento, um quinto elemento, né? Fenômenos da natureza. Fica até redundante, mas pelo menos o caderno fica completinho. Fenômeno da natureza, vamos lá. Tá lá o polícia civil fazendo uma perseguição maluca, pisando no negócio lá no acelerador para andar a 500 km por hora, né, aceleradaço.
mas ele está obedecendo as regras de trânsito, beleza? Aí em um determinado momento aparece um furacão, pessoal, furacão mesmo, não tem aqui no Brasil, mas apareceu na minha história. Aparece um furacão, o furacão engole a viatura e o polícia tá lá dirigindo no olho do furacão. Polícia sinistro, ele não apavorou não, ele tá lá concentrado. E dali a pouco aquele furacão pega a viatura e joga ela em cima do carro de um particular. É culpa do polícia a viatura ter batido no carro do particular? Não, foi um fenômeno da natureza que levou a isso. Então essa situação vai excluir a responsabilidade do Estado. E aí vai ter uma situação que vai amenizar a responsabilidade do Estado. Uma causa atenuante. Como causa atenuante, a gente vai ter a culpa concorrente da vítima ou do particular. Aqui o agente público pode até ter feito cagada, mas o particular fez também. Vamos dividir o prejuízo nesse caso. Nesse caso ocorre aí a mitigação do prejuízo. Soma o prejuízo que o Estado teve com o prejuízo que o particular teve, divide por 2, proporcionalmente a culpa de cada um e já era. Aí fica tranquilo, né? Nossa Senhora, imagina que o particular aí bateu a CG 125 num veículo de 500 mil oficial. Deu PT nos dois, no meu exemplo. Como que pode dar PT na CG e no veículo, né? Na CG até vai, mas no veículo não, pô, no automóvel não. Mas deu PT nos dois. Soma tudo, divide por 2 e já era. Cada um fica com a parte do prejuízo. Pessoal, olha só, não deu para fechar toda a matéria, então a gente vai fazer aqui a primeira questão, fazer a primeira e a última. A primeira e a última. As outras duas a gente faz na próxima aula. Aí na próxima aula nossa a gente termina o assunto responsabilidade civil do Estado, estuda serviços públicos e fechamos o nosso conteúdo. Vamos lá, primeira pergunta diz: o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Diante dessa previsão, é correto afirmar que, com relação à responsabilidade civil, o Brasil adotou a teoria. Qual que é a teoria? Risco integral, risco administrativo, culpa consciente, responsabilidade com culpa ou irresponsabilidade do Estado? Risco administrativo, já era, matou a questão. E ainda a questão continua dizendo, diante da responsabilidade objetiva do Estado. Teoria do risco administrativo coloca a responsabilidade do Estado como objetiva. Ó, esse negócio de culpa consciente não é nada, não tem nenhuma teoria disso. A ideia de responsabilidade do Estado, irresponsabilidade, ela era aplicada na época da monarquia. Na época da monarquia, era como se o rei fosse o dono de tudo. Se o rei é o dono de tudo, quando ele causava prejuízo para alguém, ele estava causando prejuízo para ele mesmo. Então ele não era obrigado a reparar prejuízos causados a terceiros. Depois que virou república, acabou essa ideia de irresponsabilidade do Estado, pelo menos para a atuação do Executivo. Vamos lá, última questão, a 4. Pelos danos causados por seus agentes a terceiros, a responsabilidade civil do Estado é hoje tida como, primeiro, objetiva, subjetiva ou dependente? Objetiva. Passível ou não de regresso? Passível de regresso. Alternativa A, tranquilo. Lembrando que na responsabilidade objetiva não tem nada desse negócio de depender de culpa.
do agente público. As outras duas questões ficam para a próxima aula, deixa a gente terminar de ver todo o conteúdo. Já vamos colocar no caderno o subtópico da próxima aula aí, para eu não me perder, né? Senão eu me perco. Alguém faz o favor aí. Já estou vendo o pessoal fechando o material, mas alguém vai ser um santo aí. Eu vou fazer assim, depois eu assisto de casa. Pode falar também. Eu assisto de casa, então vou colocar aqui também. Teoria da culpa administrativa. Na hora que eu ver de casa, eu vou lembrar do que se trata. Beleza, pessoal. A gente fecha aqui a aula de hoje. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Bons estudos para vocês. Eu vou passar um tempinho aí afastado, sem ver vocês aí, mas é bom para mim, né? Eu também tenho direito de tirar umas férias. E em breve a gente está de volta. Mesmo assim, quem tiver necessidade de precisar tirar alguma dúvida, pode procurar a gente aí, que tendo tempo eu vou estar respondendo tudo. E até mais para vocês. Bons estudos.